1 em cada 4 estadunidenses apoiaria uma operação militar no Brasil. Não é um exagero das redes sociais, mas o dado frio da Universidade Marist, que além disso revela que 74% dos simpatizantes republicanos respaldam o envio de tropas para o sul do Equador. Por trás desses números pulsa uma velha tentação imperial. Tratar o Brasil como quintal, laboratório de operações e não como nação soberana. Entre pesquisas e ameaças, a nossa soberania está em jogo. Os detalhes a seguir. Voz da Pátria Grande. Pedem intervenção militar. Um bloco duro estadunidense propõe meter o bedelho na Amazônia. Não é um boato isolado de WhatsApp. É o resultado frio de uma pesquisa nacional da Universidade Marist. 1 em cada 4 estadunidenses respalda uma ação militar em território brasileiro. A sondagem é assinada pelo Instituto de Opinião Pública da Marist University, um dos centros de pesquisas mais reconhecidos dos Estados Unidos. Não falamos de um blog marginal, mas de uma fotografia séria do clima político em Washington e em todo o país. Quando se olha para dentro desses números, aparece o verdadeiro rosto do problema entre os simpatizantes do Partido Republicano. O tal 74% apoia que forças militares estadunidenses cruzem a fronteira amazônica e operem em território brasileiro contra as facções criminosas. Esse respaldo não é um acidente isolado. A pesquisa mostra que, para esse mesmo bloco republicano, a ideia de um ataque ao Brasil só está atrás de um ataque à Venezuela, com 83% de apoio, e ao Irã com 75%, todos com o selo de guerra contra o narco ou segurança nacional. O mais inquietante, a invasão ao Brasil supera inclusive outros cenários que há alguns anos pareceriam impensáveis. Mais republicanos estão a favor de um ataque militar contra o nosso país do que de uma ofensiva contra Cuba, que recebe 71% de respaldo, ou contra a Groenlândia com apenas 57%. Por trás dessas porcentagens, há uma metodologia concreta. A Marist conduziu a pesquisa com mais de 1.500 adultos contatados por telefone, mensagens de texto e plataformas online. É dizer, uma amostragem híbrida que reflete tanto o eleitor tradicional quanto o cidadão hiperconectado da era digital. No entanto, o país do Norte não é um bloco monolítico. A mesma pesquisa revela que 60% dos estadunidenses se opõem a um ataque militar contra o Brasil e que entre os simpatizantes democratas, a rejeição alcança 83%. Há falcões, mas também setores que temem repetir velhas aventuras militares desastrosas. Ainda assim, os números bastam para acender os alertas no Palácio do Planalto. Quando 1 em cada 4 cidadãos da principal potência militar do planeta vê com bons olhos uma ação de forças estrangeiras em território brasileiro, o tema deixa de ser retórica eleitoral e se converte em ameaça estratégica à soberania da Amazônia. Esse termômetro de opinião não chega sozinho. Durante as 2 semanas prévias à sondagem, o ex-presidente Donald Trump repetiu que algo deve ser feito contra o crime organizado na América do Sul, preparando o terreno com frases que parecem improvisadas, mas que vão alinhando a opinião pública com uma narrativa de intervenção. O ponto mais delicado foi um telefonema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa conversa, Trump teria proposto diretamente o envio de forças armadas estadunidenses para ajudar na luta contra o narcotráfico e as facções que operam na selva, apresentando os uniformes estrangeiros como se fossem um serviço técnico que desse ao hemisfério sul para consertar um problema alheio. Para o Brasil, cada vez que se menciona a palavra intervenção, abrem-se feridas históricas profundas. Não esquecemos o apoio logístico e político dos Estados Unidos ao golpe militar de 1964, que mergulhou o país em 21 anos de ditadura, tortura e silêncio, sob o pretexto de combater o comunismo na Operação Brother Sun. Tampouco esquecemos a cobiça histórica sobre a nossa Amazônia, sempre rondada pelo fantasma da internacionalização. Não é por acaso que, com essa memória nas costas, a simples ideia de tropas estadunidenses entrando em apoio desperte suspeitas imediatas. No passado, ocupações vendidas como operações limitadas derivaram em controle político, imposição de condições econômicas e décadas de submissão. Nesse contexto carregado, a resposta do presidente Lula não foi morna. Do Palácio do Planalto, ele recordou que o problema não começa nem termina no lado brasileiro da fronteira e lançou uma frase que condensou a reclamação de todo um país: o consumo está lá.
Não se pode pensar que este problema do tráfico se resolve apenas deste lado do Equador. Esta crise de consumo que eles têm lá tem que ser atendida sob uma perspectiva de saúde pública, campanhas preventivas, educação, porque o grande mercado consumidor está lá, remarcou o presidente brasileiro. Com essas palavras, Lula virou o espelho para Washington. Se a crise é de consumo nos Estados Unidos, insistiu, não bastam operações espetaculares na selva amazônica ou nas favelas do Rio. Faz falta assumir que o principal mercado, o dinheiro e boa parte da demanda estão ao norte. O mandatário sublinhou, além disso, uma contradição que não passa despercebida. Por um lado, funcionários estadunidenses exigem resultados concretos e verificáveis na luta contra as drogas. Por outro, as próprias autoridades desse país têm reconhecido em repetidas ocasiões as apreensões recordes realizadas pela Polícia Federal Brasileira. Lula disse desconhecer as motivações de Washington para elevar agora o tom das exigências, justo quando o Brasil apresenta capturas de líderes de facções e golpes nas estruturas financeiras do crime. O recado implícito é claro: não se pode usar a régua da métrica seletiva para justificar novas pressões ou, pior, uma intervenção na nossa biodiversidade. Mas o presidente não ficou apenas no tema das drogas, aproveitou o foco para falar de outro fluxo que cruza o continente, igual ou mais letal, o das armas. Citou cifras que indicam que uma parcela massiva dos fuzis e munições que armam o PCC e o Comando Vermelho provém dos Estados Unidos. Este dado desnuda uma realidade incômoda para Washington. Enquanto parte da classe política deles rasga as vestes pela violência brasileira, são as fábricas, as armerias e as redes de tráfico estadunidense que alimentam com fuzis de assalto e munição de guerra as mesmas facções que depois usam como pretexto para falar de invasão. Por isso, Lula exigiu que seu vizinho do norte intensifique suas próprias ações para frear esse rio de ferro e chumbo. Não se trata apenas de apreender droga nos portos, mas de cortar o fornecimento de armas, revisar leis internas frouxas e perseguir os financistas que lavam dólares manchados de sangue brasileiro em bancos de Miami ou Delaware. Tem que haver respeito mútuo e responsabilidade compartilhada, e acima de tudo, respeito à soberania, insistiu o presidente, colocando no centro uma palavra que no Brasil tem peso histórico. Soberania não é um slogan vazio, é o lembrete de que a Amazônia é nossa e o país não pode se converter de novo em quintal militar de ninguém. Lula recomendou também aos Estados Unidos atacar as finanças das organizações criminosas e a lavagem de dinheiro, assim como a distribuição interna em seu próprio território. A lógica é contundente: sem dólares, sem bancos complacentes e sem mercado interno, o negócio do narco desinfla muito mais do que com marines entrando a bala na floresta. Enquanto do Brasil se fala de saúde pública, armas e lavagem de dinheiro, no norte se combinam pesquisas e discursos incendiários. Trump chegou inclusive a declarar em outros contextos intenções expansionistas, invocando razões de segurança nacional. Entre os números frios e as frases em coletiva de imprensa, joga-se algo maior do que um debate sobre segurança pública. Define-se se a relação bilateral será de dois países que compartilham responsabilidades e se respeitam, ou a de uma potência que manda pesquisas de opinião enquanto afia suas baionetas. Voz da Pátria Grande. Eu sou Juan José Del Castilho, mas aqui falamos a língua da integração. Se você quer fazer parte da comunidade da Pátria Grande, inscreva-se no nosso canal. Se quer que as notificações cheguem cada vez que subimos um vídeo, ative o sininho. Se quer apoiar nosso canal economicamente, pode fazê-lo através das plataformas indicadas na descrição. Em nome da equipe da Imprensa Alternativa, me despeço com a força da nossa ancestralidade sul-americana, a Gjevet, que significa gratidão e plenitude na língua guarani. Seguimos atentos e vigilantes. Até a vitória!